Então, na última aula, nós vimos a competência levando em consideração o lugar da infração, as hipóteses de domicílio ou residência do réu, a delimitação através da natureza da infração, o que seria distribuição, prevenção e a competência ratione persona, que é a competência por prerrogativa de foro. Para fechar o estudo da competência no processo penal, falta a gente falar sobre conexão e continência. Os artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal irão trazer para a gente as hipóteses de conexão e continência. Quando é que há conexão, quando é que há continência. Na verdade, a conexão e a continência, elas não são exatamente o que a gente pode chamar de forma de delimitação de competência. Muito pelo contrário, a conexão e continência, elas podem gerar uma alteração da competência originária. Vou dar um exemplo. O tribunal do júri normalmente não julga crimes que não sejam dolosos contra a vida. A competência ratione matéria do tribunal do júri são os crimes dolosos contra a vida. Mas, havendo um crime doloso contra a vida, conexo com um outro crime que não seja doloso contra a vida, fará com que o tribunal do júri julgue este outro crime, que normalmente não seria julgado pelo tribunal do júri, mas será, neste caso, em razão da conexão. E aí nós temos, de acordo com a doutrina, uma diferença básica entre conexão e continência. Na conexão, você vai sempre verificar a prática de duas ou mais infrações. Na continência, o que você vai vislumbrar é um único fato criminoso que pode ter ali dois ou mais crimes, mas um único fato especificamente, diferente da conexão. E aí, quais são os efeitos quando você tem conexão e continência? Primeiramente, a unidade de processos, essa é a regra, a reunião dos processos, por quê? Exatamente para evitar decisões contrapostas. Se há ali, entre os criminosos ou entre os crimes, uma conexão ou continência, é de suma importância que todos sejam processados, julgados pelo mesmo juízo, para evitar, como eu disse, decisões contrapostas. Um outro efeito é a prorrogação da competência, porque quando você tem conexão ou continência, a gente vai ver que existe uma regra de vis atrativa, ou seja, regras que determinam quem vai julgar todos os crimes ou todos os criminosos. E aí você tem ali uma prorrogação da competência daquele juízo, que originariamente não seria competente, mas será em razão da conexão e continência, como foi o exemplo que eu dei do tribunal do júri, julgando um crime que não é doloso contra a vida. No artigo 76, a gente vai encontrar as hipóteses de conexão e no artigo 77, as hipóteses de continência. Então, teremos, de acordo com a classificação doutrinária, no inciso 1 do artigo 76, a chamada conexão intersubjetiva, que pode ser por simultaneidade, por concurso ou por reciprocidade. Então, percebam que eu dividi o inciso 1 do artigo 76 em 3 partes. A primeira parte vai de se ocorrendo,
até reunidas. A segunda parte vai por várias pessoas até lugar. E a terceira parte vai de por várias pessoas até outras. Na primeira parte, nós vamos ter o que a doutrina chama de conexão intersubjetiva por simultaneidade. Na segunda parte, conexão intersubjetiva por concurso. E na terceira parte, conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então, vamos observar a primeira parte. Se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Nós não temos aqui um concurso de pessoas. Nós temos várias pessoas praticando vários crimes ao mesmo tempo. Um exemplo seria imaginarmos que numa rodovia tombou um caminhão da Pif-Paf. E aí caiu no meio da rodovia vários frangos, pizzas congeladas, lasanhas congeladas. E aí todas as pessoas que moravam ali próxima à rodovia foram até o local do acidente e saquearam esses alimentos que estavam ali caídos no chão por conta do caminhão ter tombado. Todas essas pessoas estão praticando, cada uma ao seu modo, um furto. E aí nós temos, entre esses furtos, a conexão, o que fará, a priori, em regra, que todos sejam processados, julgados pelo mesmo juízo. No inciso 2, nós temos a conexão intersubjetiva por concurso. Aqui nós temos o concurso de pessoas. Só que aqui não é só um concurso de pessoas que nós vamos ter. Nós vamos ter um concurso de crimes praticados por essas pessoas. Então, são duas ou mais pessoas praticando dois ou mais crimes, ainda que seja diverso o tempo e o lugar. A conexão intersubjetiva por reciprocidade está na terceira parte do inciso 1. São várias pessoas praticando crimes umas contra as outras, como, por exemplo, lesões corporais recíprocas. Temos a conexão material, lógica, teleológica ou consequencial, que está no inciso 2 do artigo 76. Se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, eu furtei um veículo na porta de um prédio. O porteiro viu e me reconheceu. No dia seguinte, eu volto e lesiono o porteiro fisicamente para que ele não conte para ninguém que fui eu que, no dia anterior, furtei o veículo. Então, há uma conexão material, lógica, teleológica ou consequencial entre o furto e a lesão corporal. Por fim, conexão instrumental, que está no inciso 3 do artigo 76, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Por exemplo, o furto de um veículo no Rio de Janeiro
receptado em São Paulo. Então, eu furtei um veículo no Rio de Janeiro e o Antônio receptou esse veículo em São Paulo. Temos aqui uma conexão instrumental entre o furto e a receptação. A continência está no artigo 77, incisos 1 e 2. A doutrina classifica a continência em continência por cumulação subjetiva e a continência por cumulação objetiva. Qual a diferença da continência por cumulação subjetiva para a conexão intersubjetiva concursal ou por concurso? Na conexão intersubjetiva por concurso, nós não temos só um concurso de pessoas, temos também um concurso de crimes. São 2 ou mais pessoas em concurso praticando 2 ou mais crimes. Já na continência por cumulação subjetiva, o crime é único, mas foi praticado por 2 ou mais pessoas. Teremos também continência quando houver um concurso formal, um aberratio ictus, que é o erro na execução, ou um aberratio criminis, que é o resultado diverso do pretendido, previstos, respectivamente, nos artigos 70, 73 e 74 do Código Penal. Bom, e aí, se eu tenho conexão ou continência, um dos efeitos é a unidade do processo. E quem é que vai ficar responsável por processar e julgar todos os crimes ou todas as pessoas em razão dessa conexão ou continência? Então, o artigo 78 do CPP, ele vai trazer essas regras de determinação da competência em razão da conexão ou da continência. A primeira regra é quando um crime é da competência do júri e outro não, mas também é da competência da justiça comum. Exemplo. Naquela situação do furto, se em vez de eu ter lesionado o porteiro, eu tivesse matado, então eu furtei o veículo, no dia seguinte eu voltei e matei o porteiro para que ele não contasse para ninguém que fui eu que pratiquei o furto. Teríamos ali uma conexão entre o furto e o homicídio doloso. Quem é que julgaria os 2 crimes? O tribunal do júri, em razão do artigo 78, inciso 1 do CPP. Então, o tribunal do júri, ele tem a vis atrativa, ele atrai a competência quando temos ali crime doloso contra a vida, conexo ou continente, com crime que não é doloso contra a vida, mas é da competência da justiça comum. Agora, e se não tiver júri? Se os crimes forem da competência de jurisdição da mesma categoria. Por exemplo, eu furtei o automóvel no Rio e o Antônio receptou esse automóvel em São Paulo. Então, nós temos aí uma conexão entre o furto e o roubo. Perdão, entre o furto e a receptação. Ambos são de jurisdição da mesma categoria. Vara criminal comum estadual. E aí, quem é que vai processar e julgar esses crimes? A vara criminal comum do estado do Rio ou a vara criminal comum do estado de São Paulo?
Então, o inciso 2, ele vai trazer o que deve ser observado para determinar a competência. Primeira coisa que você tem que observar é se, entre os crimes, algum deles é mais grave. Porque se um deles for mais grave, como é que a gente sabe que um crime é mais grave do que o outro? Quando a pena for maior. Então, se um dos crimes tiver a pena maior, vai ser competente o lugar onde foi praticado o crime com a pena maior. Agora, se os crimes tiverem a mesma gravidade, verifique o número de crimes que foi praticado nesses lugares. O lugar onde tiver sido praticado o maior número de crimes vai ser o lugar competente para julgar todos eles. Mas se os crimes tiverem a mesma gravidade e o número de infrações for o mesmo nos lugares, então a gente vai usar o critério da prevenção. O primeiro juízo, que tomar conhecimento, que praticar algum ato correlacionado, fica prevento para julgar todos os crimes conexos ou continentes. Nesse exemplo que eu dei, do furto no Rio, do veículo, receptado em São Paulo, nós temos um furto qualificado. E por esta razão, a pena é maior do que a da receptação. Então, a competência seria Rio de Janeiro. Mas se fosse um furto simples, a gente teria a mesma pena que a receptação. Então, eles teriam a mesma gravidade, o número de infrações é o mesmo, uma infração no Rio, uma infração em São Paulo, então a gente utilizaria o critério da prevenção. Se o juiz de São Paulo, por exemplo, decretasse a prisão preventiva do Antônio, ele ficaria prevento para julgar não só a receptação, mas também o furto, que são conexos. Agora, e se eu tenho ali crimes conexos com jurisdições de categorias diferentes? Aí vai prevalecer a de maior graduação. Então, por exemplo, um concurso de pessoas na prática de um crime, sendo que uma dessas pessoas tem foro privilegiado. A competência originária é do TJ. Mesmo o concorrente do crime, mesmo o comparsa, né, o partícipe, o coautor, não tendo foro privilegiado, vai ser julgado também originariamente pelo TJ. E quando há concurso entre jurisdição comum e especial, por exemplo, um crime comum conexo com o crime eleitoral, ambos serão julgados pela Justiça Eleitoral. A jurisdição especial prevalece em relação à jurisdição comum. Agora, este efeito da unidade do processo não é absoluto. Existem situações em que, mesmo havendo conexão ou continência, os processos serão separados. Então, o artigo 79, ele traz situações em que a conexão e continência não importarão unidade, processo, julgamento. Está vendo ali em 79, na parte final? Salvo. Então, a conexão e a continência importarão a unidade, processo, julgamento, salvo, ou seja, com exceção desses casos aqui. Então, primeira situação em que, mesmo havendo conexão e continência, os processos serão separados. Quando um crime for da justiça comum e outro for da competência da militar. O que é da militar vai para militar, o que é da comum vai para comum. Não haverá unidade de processo.
mesmo havendo conexão entre os crimes. Outra exceção à regra da unidade do processo é quando há um concurso entre a justiça comum e o juízo de menores. Então, esse inciso 2 tem um caso emblemático, que é o caso Bruno. No caso Bruno, eram 3 envolvidos: o Bruno, o Macarrão e um terceiro que, na época, tinha 17 anos de idade. Bruno e Macarrão foram julgados pela Justiça Comum e o terceiro envolvido, que na época tinha 17 anos, foi julgado no juízo de menores, separado do Bruno e do Macarrão, mesmo havendo ali continência. Professora? Professora?